Este é o terceiro vídeo da nossa playlist sobre o processo de suspensão da CNH. Já conversamos anteriormente sobre dúvidas comuns, conversamos sobre a formação do bloco, como é que é feito ali a soma dos pontos, multas antigas, multas mais novas, como é que funciona isso. E hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho diferente, mas que também leva à suspensão da CNH. A multa autossuspensiva ou multa mandatória. O que é isso? Como é que funciona isso? Vem aqui para o meu computador que a gente vai explicar isso em detalhes. Então vamos falar hoje sobre multas autossuspensivas, mas o que é isso, né? Para a gente entender, vamos voltar um pouquinho no assunto. Quando ocorre a suspensão da CNH? Nós comentamos anteriormente que é por acúmulo de pontos, então nós mostramos isso no vídeo anterior, como é que funciona o acúmulo. E a outra forma de suspensão é por uma multa autossuspensiva. A gravidade das infrações, nós mostramos anteriormente, que ela pode ser ali uma multa leve, uma multa média, uma multa grave e uma multa gravíssima. Então, cada tipo de multa tem um tipo de gravidade diferente. E nas infrações autossuspensivas ou mandatórias? Então, a gente tem que observar a primeira questão, a gravidade das infrações. Uma multa autossuspensiva, ela sempre vai ser gravíssima. Mas então, toda multa gravíssima é autossuspensiva? Não. E eu vou te explicar que não é assim que funciona, mas toda multa autossuspensiva é gravíssima. Uma característica dessa infração mandatória é que ela não gera pontos na CNH. Então, ela é uma multa gravíssima. Você sabe que multas gravíssimas geram 7 pontos, mas as multas autossuspensivas não geram pontos na sua habilitação. Por mais que ela seja gravíssima, por mais que você saiba que são 7 pontos, não serão incluídos na sua habilitação. Ah, mas eu tenho aqui uma multa autossuspensiva e ela foi incluída aqui na minha habilitação, ela consta na minha certidão de pontos. Então, quando você for fazer a soma dos seus pontos, essa multa autossuspensiva de 7 pontos, ela não soma pontos com outras multas, porque, caso contrário, você seria suspenso por essa multa, ela ia juntar pontos com outras infrações, você seria suspenso novamente. Então, não é isso que acontece. Multa autossuspensiva, mesmo que a pontuação esteja na sua CNH, ela não soma pontos com outras infrações. Então, ela sozinha, ela vai gerar a suspensão da sua CNH. Então, seguindo aqui, uma única multa, uma única infração suspende a sua CNH. Não basta, não é necessário que você junte pontos com essa infração gravíssima para que a habilitação seja suspensa, ou melhor, para que o processo de suspensão seja instaurado. Basta uma única multa e a CNH pode ser suspensa. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de multas autossuspensivas. Toda multa, quando você for observar o Código de Trânsito, toda multa ela tem ali o dispositivo, ela tem a infração e ela tem a penalidade. Então aqui eu trouxe para vocês um exemplo. O artigo 165 do CTB, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Artigo 165 do CTB. É uma infração gravíssima, penalidade de multa de 10 vezes. Então você já sabe que é a multa, o valor da multa gravíssima, multiplicado por 10, 293,47 multiplicado por 10, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Então, toda multa autossuspensiva, ela tem na penalidade a descrição que ocorrerá a suspensão da CNH por um período, nesse nosso exemplo aqui, de 12 meses. Vou trazer outro exemplo agora. Dirigir, artigo 170, dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Também uma infração gravíssima, penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir. Mas, embora seja uma multa autossuspensiva ou mandatória, não há aqui nesse dispositivo o tempo de penalidade. Observe que ali no artigo 65 a gente tem suspensão do direito de dirigir por 12 meses, mas aqui no artigo 170, suspensão do direito de dirigir, sem determinar o tempo de penalidade. Como é que a gente sabe agora qual que é o tempo de penalidade? A autoridade de trânsito vai aplicar qual período? Um mês? 12 meses? Qual que é o período que vai aplicar? Então, qual será o prazo da suspensão? Trazendo, por exemplo, anterior, algumas infrações possuem um prazo definido, e esse prazo definido está no próprio dispositivo legal. No artigo 165 está lá 12 meses de suspensão, e nós temos outras infrações que não possuem esse prazo definido lá no dispositivo legal. E aí, qual o prazo que será aplicado? E aí nós temos uma regra lá na resolução 723 de 2018, que foi alterado pela 844, que é o seguinte: se você não for reincidente, o período de penalidade será de 2 a 8 meses. Se você for reincidente, dentro de um período de 12 meses, a suspensão da CNH será de 8 a 18 meses. Então, no dispositivo, nas multas autossuspensivas, sempre tem a descrição na penalidade
que haverá a suspensão da CNH. Se tiver um prazo definido, segue aquele prazo definido. Se não houver um prazo, a gente segue as regras lá da 723, alterada pela 844, que eu trouxe aqui para vocês. Quando não for reincidente, de 2 a 8 meses. Quando for reincidente, de 8 a 18 meses. Então, neste vídeo, nós explicamos o que é uma multa autossuspensiva. Nos vídeos anteriores, você viu a questão da suspensão da CNH por acúmulo de pontos e também algumas informações básicas. E no próximo vídeo, nós vamos conversar sobre a competência para instaurar um processo de suspensão. Quem é a autoridade competente para instaurar o processo? Acumulou pontos? Quem vai instaurar o processo? É o Detran? Foi uma multa autossuspensiva? Quem vai instaurar esse processo? É o órgão autuador, aquele que fez a multa, ou o Detran? A gente vai ver isso no próximo vídeo e te aguardo até lá. Um abraço.